Quero trazer para os irmãos uma reflexão sobre o texto que nós lemos nesta noite, porque a palavra de Deus é a nossa guia de fé e prática para os nossos dias, para o tempo da nossa peregrinação nesta terra, enquanto nós estivermos aqui. Ela que nos mostra o caminho do céu. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Verso de número 13. A partir da parte B em diante, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte, deixando, em outras versões, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Deixando as coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo nos traz um incentivo, nos traz um exemplo. Paulo nos traz uma exortação. Paulo nos traz um ensinamento para os irmãos daquela época de Filipe, para nós nos dias de hoje, para talvez os novos crentes que ainda irão aceitar Jesus. Trouxe para aqueles que já dormem no Senhor. O que acho interessante nesse texto é que quando o apóstolo Paulo fala, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, Paulo estava dizendo que as coisas que são passadas não podem ser impedimento para aquilo que Deus tem para a minha vida. Todos nós sabemos da história de Paulo. Quem está vindo para a escola dominical, quem é aluno de escola dominical nesse trimestre, sabe que até o final do ano nós vamos estudar sobre a vida do apóstolo Paulo. Quem era Paulo, quem foi Paulo. Já estudamos sobre a conversão de Paulo, como Deus trabalhou na vida de Paulo. E quando o apóstolo Paulo diz aqui, deixando as coisas que para trás ficam, Paulo estava dizendo, deixando tudo aquilo que já foi parte da minha história, do meu passado, mas que isso não pode ser impedimento, nem pode atrapalhar aquilo que Deus propôs para a minha vida. Todos nós sabemos que Paulo, antes de ser Paulo, se chamava Saulo de Tarso, e era um grande perseguidor da igreja de Cristo Jesus. Ele tinha autoridade de entrar dentro das casas, arrastar as pessoas pelos cabelos, prender, e muitas vezes assinar o termo no qual sentenciavam pessoas à morte. Um exemplo que nós temos foi Estevão, um diácono separado para a obra de Deus, cheio do Espírito Santo. Durante aquele momento em que ele foi apedrejado, a Bíblia fala que ele olhou para o céu e viu os céus abertos, viu Jesus sentado em pé à destra do Pai. E depois que Estevão é morto, a Bíblia fala ali, pela primeira vez o nome Saulo de Tarso é mencionado na Bíblia. E aí a roupa daquele homem de Deus foi lançada aos pés de Saulo, porque ele era um dos responsáveis por aquela perseguição. E Saulo, ele é engajado de levantar-se contra esta seita que estava se proliferando entre os judeus. E no caminho para Damasco ele tem encontro com Jesus. Aqui Paulo já é um homem conhecido, já é um apóstolo. Ele já tem conhecimento, já abriu muitas igrejas naquela região. E aqui ele vem falando, olha, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Muitas vezes na nossa vida, coisas do passado
tenta nos impedir de alcançar as vitórias da parte de Deus. Muitas vezes nós somos presos a grilhões do passado, situações que nós vivenciamos, momentos que nós passamos, muitas vezes que nos angustiou, muitas vezes que nos entristeceu, muitas vezes que nos envergonhou, ou muitas vezes nós nos envergonhamos daquela situação, e muitas vezes o nosso adversário, ele tenta de alguma forma ou de outra, dizer que você não pode, que você não é capaz, que você não é digno, que você não pode. Só que eu aprendi que a partir do momento que Jesus morre na cruz do Calvário e derrama todo o seu sangue, eu aceito Ele como meu Senhor. A Bíblia me fala que dos meus pecados o meu Deus não se lembrará mais. Ele lança as minhas falhas, as minhas iniquidades no mar do esquecimento, e a partir daquele momento eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. O texto diz: as coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. Muitas vezes, em algum momento da nossa vida nós falhamos, em algum momento da nossa caminhada na casa do Senhor nós tropeçamos. Muitas vezes, em algum momento na nossa trajetória cristã, acontecem circunstâncias ou situações que fogem do nosso controle, e muitas vezes aquilo ali se cria um peso para nós mesmos, na nossa consciência. Muitas vezes em algum momento achamos que eu não vou mais fazer, porque em certo momento aconteceu isso, aquilo e aquilo outro. Só que nós precisamos entender que, como Paulo diz assim, olha, deixando as coisas que para trás ficam, eu preciso estar com os meus olhos guiados para a frente, para o foco, para o alvo que é Cristo, para a carreira que me foi proposta por Deus, para a minha caminhada cristã. Todos nós somos suscetíveis a cometer falhas e erros. Todos nós, em algum momento da nossa caminhada, cometemos alguma coisa que muitas vezes nós não nos perdoamos. Só que quando Paulo vem dizendo, deixando as coisas que para trás ficam, ele está dizendo assim, eu me perdoo, porque muitas vezes eu cometi atos porque eu era ignorante, porque eu não tinha conhecimento das coisas de Deus, porque eu ainda era novo na fé, porque talvez me faltou maturidade. Mas todos nós sabemos que a nossa vida cristã é um aprendizado contínuo. Todos os dias nós aprendemos de Cristo. Ninguém é perfeito. Durante toda a nossa caminhada nós vamos aprendendo com os nossos erros, nós vamos aprendendo com o erro de alguém, e nós vamos lutando para ajustar a nossa conduta à palavra de Deus. Então Paulo dizendo assim, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Qual é o alvo? O meu alvo é o céu. Tudo que eu faço na minha vida, eu preciso ter um destino. Quando a gente, principalmente os jovens, quando ele começa a estudar e ele começa a projetar, ele precisa ter um destino. Qual é o propósito da minha vida? Onde é que eu quero chegar? Quando eu começo a estudar, quando eu faço uma faculdade, quando eu escolho um curso ou eu escolho uma profissão, eu tenho um alvo, eu crio uma meta. E mesma coisa é nós na casa do Senhor, na presença de Deus. Nós precisamos ter um alvo, nós precisamos ter uma meta. A gente não pode viver uma vida cristã dissoluta, uma vida cristã de qualquer maneira, não. Eu preciso focar que tudo aquilo que eu vou fazer, tudo aquilo que eu vou praticar, tem que ter como foco a entrada da minha vida no reino de Deus. Todas as minhas condutas têm que estar baseadas em eu fazer a vontade de Deus, para eu obedecer a sua palavra, para que eu possa entrar no reino de Deus. Então qualquer coisa que durante a minha vida, e qualquer coisa da minha trajetória cristã, que me desvie do alvo, eu não posso prosseguir. Eu preciso prosseguir
eu preciso prosseguir no alvo. Quando eu me desvio do alvo, eu tenho que pedir: Espírito Santo de Deus, me revela, Espírito Santo, me dê direção. E muitas vezes o nosso Deus, como Ele nos ama, Ele nos adverte, Ele nos exorta, Ele nos ensina, Ele nos chama a atenção. Muitas vezes Ele nos aperta um pouquinho, Ele cria circunstâncias para que nós venhamos nos adequar, porque a tendência do homem é se afastar de Deus, mas nós precisamos lutar para manter o nosso foco, que é o céu, deixando as coisas que para trás ficam. Tem pessoas que têm sofrido anos e anos, coisas do passado, porque ainda não se perdoou. Errou, eu sei que errou, eu sei. Teve consequências? Tem. Mas eu preciso continuar vivendo. Eu preciso, como tem uma frase que diz: eu preciso sacudir a poeira. Eu caí, me sujei todo, bate, limpa, tira a poeira e continua a sua jornada. A gente não pode parar e ficar vivendo do passado ou andar olhando para trás, não. Nós precisamos olhar para frente. Prossigo para o alvo, pelo prêmio. Que prêmio é esse? Em 1 Coríntios 15, versos 58, diz o quê? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes. Aonde? Na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Para o seu trabalho há uma recompensa. Então Paulo estava dizendo: olha, eu vou trabalhar, eu vou seguir a carreira que Deus propôs para mim, porque há uma recompensa. Os discípulos perguntaram: Senhor, o que é que nós vamos ganhar em te servir? 100 vezes tanto nesta vida, e por fim, a vida eterna. Então eu preciso entender que o maior prêmio eu já ganhei, que é a vida eterna. Para que eu chegue à vida eterna, eu tenho que estar com a minha mente ocupada no caminho para a vida eterna. Se eu viver uma vida com a mente fora do caminho para a vida eterna, é muito fácil eu me perder, é muito fácil eu me desestimular, é muito fácil eu ser enganado, é muito fácil eu me desanimar. Mas a partir do momento que eu ocupo a minha mente naquilo que Deus me propôs, é mais fácil, eu tenho mais oportunidade, mais chance de entrar no reino, porque estou ocupado naquela trajetória. É como se você tivesse trabalhando numa empresa, e você começa como na função mais baixa, mas você tem um alvo: fulano, se você for bem nessa função, eu vou te promover. Então você vai focar naquilo, porque o seu propósito: eu quero ser promovido. Quando alguém coloca uma meta: eu quero chegar até a gerência, eu vou fazer de tudo, eu vou me envolver naquilo, porque o meu propósito é chegar à gerência. O crente não é diferente. Quando eu estou ocupado na obra de Deus, eu não olho as dificuldades, eu não vou ter tempo de olhar para trás, eu não vou ter tempo de olhar para a esquerda, eu não vou ter tempo de olhar para a direita, eu não vou medir o tamanho da onda que está se aproximando, não, porque os meus olhos estão fitos no meu alvo. E o apóstolo Paulo, em outra passagem, disse: mas nosso alvo é Cristo Jesus. A partir do momento que eu caminho, eu trilho o meu caminho
na minha vida, durante a minha trajetória nesta terra, que eu não sei quantos anos podem ser, se o meu foco, se os meus olhos estiverem fitos em Jesus, eu vou chegar lá. Mesmo com lutas, mesmo com dificuldades, eu não vou errar o alvo, porque o meu alvo é Cristo. Eu não vou estar olhando nem para a esquerda, nem para a direita. Eu não vou nem tampouco olhando para o passado, não. Eu estarei olhando para o alvo que é Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Aí Paulo vai dizendo: me imite, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo era um exemplo de crente. Às vezes é muito fácil a gente só apontar o errado, ou muitas vezes aquilo que nos atrai, muitas vezes não é o melhor padrão. Eu preciso imitar aquilo que vai me levar para cima, para o céu. Se eu tenho como minha meta, como meu espelho, um mundano, onde é que eu vou chegar? Tem gente que tem que sua meta fulano de tal, porque tem uma vida secular, é rico, tem isso, tem aquilo outro, mas muitas vezes a gente não espelha no irmão fulano, que é o irmão de oração, na irmã fulano, que é uma irmã que prega a palavra, do irmão fulano, que é um homem que está sempre na canão. Muitas vezes as pessoas colocam o seu espelho, colocam como um alvo a ser seguido, fulano de tal que é um grande palestrante, fulano de tal que é um grande mestre, fulano de tal que é uma pessoa muito conhecida na sociedade, fulana de tal que é uma youtuber, fulano de tal que é isso, aquilo, outro. Mas eu preciso entender se aquilo ali vai me levar para o céu. Eu preciso espelhar naquilo que vai me aproximar de Deus. O meu alvo é o céu. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tende de nós, pelos que assim andam. Aí Paulo dá um exemplo, porque muitos dos que muitas vezes vos dizem, e agora também eu digo, até chorando, que são inimigos da cruz. Aqueles que não trilham o caminho de Cristo, como Cristo ensinou, não é amigo. Por que inimigo da cruz? Porque Jesus disse o seguinte: aquele que for amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Aquele que é amigo de Deus, se torna inimigo do mundo. Então, se eu amo mais as coisas do mundo, eu não sou amigo de Deus. Então eu sou inimigo da cruz. Não tem como eu cochear em dois pensamentos. Não pode ser eu amar a Deus e a Mamon. Não pode eu servir ao Senhor e aos ídolos, aos demônios, não. Não posso estar eu assentado na mesa do Senhor e na mesa do adversário, não. Paulo estava dizendo, eu tenho que imitar Jesus, tenho que imite a mim, como Paulo dizer, como eu imito o Senhor. Não seguindo o exemplo de outros, que se aparentam ser, mas não são. Aí Paulo diz, porque agora, ele diz, são inimigos da cruz, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre. Quando Paulo está dizendo cujo Deus é o ventre, ele está dizendo o Deus dele é ele mesmo, é o carnal, é aquele que só pensa nas coisas da vida, aqueles que as coisas mais importantes são as coisas da vida, as coisas que perecem. Paulo está dizendo, o seu Deus é o seu ventre, é aquilo que lhe satisfaz, aquilo que lhe dá prazer, isso que ele gosta. Ele não gosta de seguir a Jesus, ele não gosta de negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz. O Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, e só pensam nas coisas daqui. A Bíblia diz assim, se eu procurar Deus somente para as coisas que são da terra, eu sou o mais miserável de todos os homens. Tem gente que vem para a igreja somente atrás de coisa da terra. Tem gente que vai fazer campanha só por causa das coisas da terra. Eu nunca vi campanha para ser cheio do Espírito Santo, difícil.
Eu nunca vi campanha para ser cheio dos dons espirituais. Muitas vezes a campanha é para os bens materiais, para Deus dar vitória no emprego, para Deus dar saúde, eu sei que Jesus cura, procurando apenas os bem prazer daqui. Mas buscar muitas vezes as coisas que são de cima é difícil. Ninguém vai pagar um preço, fazer jejum para ser cheio do Espírito Santo, para ser batizado com o Espírito Santo, para ter os dons espirituais que o Senhor tem para a sua igreja. É difícil. Se, irmão, nós vamos fazer uma campanha de oração essa semana pela busca dos dons espirituais, eu duvido que vai encher. Agora, se fazer assim, vamos fazer 7 campanhas aqui para Deus destravar o teu negócio. Vamos fazer a campanha de 7 semanas aqui para Jesus dar a chave do teu carro. Vamos fazer uma campanha de 7 semanas para Jesus dar a tua casa. Eu tenho certeza que aqui vai encher de gente. Por isso que um momento Jesus, quando estava multiplicando os pães, Jesus encheu a barriga daquele povo, porque aquele povo estava com fome. Mas no outro dia Jesus percebeu que a multidão tinha aumentado. Jesus disse: opa, não estão vindo aqui por causa da minha palavra não, estão vindo aqui por causa do pão que perece, porque ontem eu dei pão da terra e hoje já querem mais pão da terra. Aí Jesus começa a dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí Jesus vai dizendo: aquele que não comer da minha casa, de parte comigo. E o povo começou a estranhar aquela mensagem e disse: essa mensagem é dura. E começou o povo a sair de fininho. Sabe por quê? Porque quando estava pregando a doutrina para entrar no reino de Deus, isso é muito chato, isso aí é muito apertado, é muita exigência. E o povo começou a sair de fininho. Quando chegou um momento, aquela multidão de 5 mil, de 6 mil, de 10 mil, não tinha mais ninguém, só ficou Jesus e os 12 discípulos. Aí Jesus vira para os discípulos e diz: e vocês não querem ir embora também não? Quer ir embora não? Aí Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna. Então estava dizendo, muitos são inimigos da cruz, só pensam em glória para si. Eu estava assistindo no YouTube alguns cantores. Eu estava dizendo, muita técnica, muito apelo vocal, muita capacitação, mas unção nenhuma. Não me faz chorar, não me faz sentir a presença de Deus. Eu sou músico, eu gosto de música boa, eu tenho ouvido apurado para ver, e tudo bem, mas eu preciso entender que a adoração tem que ser para Deus, e eu tenho que ter unção na minha vida, para que quando eu abrir a minha voz para adorar o Senhor, vidas sejam tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Você nota a diferença? Tem hino que você sente a presença de Deus, tem hino que até bonito é, mas você não sente. Sabe por quê? Muitas vezes está ali simplesmente por causa não somente do dom, mas por causa como um trabalho. Eu sou um artista evangélico, eu faço isso como meu ganha-pão. Não estou dizendo que não pode, tem seu direito, se trabalha, tem direito sim, mas o meu foco não é eu ser muito famoso, o meu foco não é eu receber as glórias, quantos likes, ter quantos mil seguidores, não. O meu alvo é se eu estou fazendo a vontade de Deus, se a minha adoração está subindo para o trono da graça, se através do meu louvor vidas estão sendo impactadas. Muitas vezes hinos antigos eu choro, sinto a presença de Deus, porque antigamente o foco nunca era ser famoso, era simplesmente adorar o Senhor, e a unção do Espírito Santo de Deus estava na vida e fazia toda a diferença. Aí Paulo diz: o fim é a perdição. O foco não é o céu, é a glória na terra. Recebe seu galardão aqui.
E saiba de uma coisa: ninguém recebe 2 prêmios por um trabalho. Se você receber aqui, lá em cima tu não vai receber. Mas de repente você faz algo aqui que ninguém valorizou, ou você fez algo para Deus sem esperar retorno. Se você fazer algo para Deus sem esperar recompensa, tenha certeza que lá na eternidade, quando a igreja for arrebatada e você se encontrar com os senhores dos ares, você vai receber a devida recompensa por aquilo que você fez para a glória do nome do Senhor Jesus. O Deus é o ventre, a glória é para confusão, e só pensam nas coisas daqui. Eu posso trabalhar? Posso. Você pode estudar? Pode. Posso ter uma carreira abençoada? Pode. Mas isso não pode ser impedimento de você entrar no céu. A partir do momento que o meu trabalho, aquilo que eu estou fazendo, começa a me tirar do foco do céu, eu preciso voltar. Eu preciso ter cuidado. Quantos jovens que eu conheço estavam firmes na casa de Deus, vai fazer uma faculdade, aí vai conhecer professores com doutorado, mestrado, PhD em Harvard, e tem em Princeton, tantas faculdades de renome internacional, com grande conhecimento das coisas da terra, mas não sabe nada das coisas do céu. E de vez dele estar mesmo estudando, ele continua focado naquilo que é importante, começa a deixar sua mente ser tomada, começa a deixar sua mente ser tirada, e daqui a pouquinho está turbado, daqui a pouco está sem força, daqui a pouquinho ele começa a questionar a palavra de Deus, começa a questionar a sua fé, ele começa a achar que não é nada disso, que não é bem assim. Mas a Bíblia diz, seja todo homem mentiroso, mas Deus sempre será verdadeiro. Paulo disse, e Paulo não era qualquer um, falava vários idiomas, tinha uma formação acadêmica. Paulo era cidadão romano, era filho de judeu, mas era cidadão romano, conhecia seus direitos, conhecia as leis. Em alguns momentos ele como um advogado dele mesmo, ele diante das autoridades, ele presta a sua defesa. E se você for ler as cartas de Paulo, tem uma linguagem muito rebuscada. Era um homem intelectual, mas ele diz assim: a minha sabedoria eu reputo como nada, porque a sabedoria dos homens é loucura. É para os homens o poder de Deus é loucura, mas a sabedoria dos homens não serve nada. Mas eu preciso entender que aquilo que eu achava que era muita coisa não é nada, mas agora eu tenho em mim é a presença de Deus, é o Espírito Santo, é as coisas de cima. Essas coisas para o mundo que perece é loucura, mas para nós que cremos é poder de Deus para a transformação da vida do homem. Pode talvez o doutor trazer aqui uma grande mensagem, ou trazer fazer uma grande oratória, explanar um assunto muito importante, mas isso é incapaz de penetrar no íntimo do homem, é incapaz de chegar penetrar na divisão da alma e do espírito. Mas a palavra de Deus, que muitas vezes é até pregado por uma pessoa que não tem nem a 4ª série, que não tem muitas vezes nem o ensino fundamental completo, mas cheio da unção do Espírito de Deus, ele começa a falar, e uma pessoa sentada lá no mundo, lá fora, lá no cantinho, que entra aqui para pedir Deus misericórdia, que talvez na sua mente diz: Senhor, eu não sei mais o que fazer, é a última vez que eu vou na igreja, quando eu sair daqui eu vou me matar, quando eu sair daqui eu vou dar cabo da minha vida. E Deus, pela sua infinita misericórdia, usa aquele homem, muitas vezes sem um ensinamento, seu ensino completo, médio, ou qual seja seu grau de escolaridade, muitas vezes pesado no falar, mas ele, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele é tocado, e o Espírito Santo de Deus direciona a palavra, e vai tocar no coração daquela pessoa que está sentada lá no cantinho, e ele começa a sentir algo do seu coração, ele começa a sentir algo dentro da sua alma, você começa a chorar, e muitas vezes ele não entende
entende o que está acontecendo, ele começa a sentir algo dentro de si. É o Espírito Santo de Deus trabalhando. Por quê? Porque alguém que estava aqui, que muitas vezes ele sabe que ele não tem muita capacidade, mas se ele deixa Deus usar ele, ele abre a sua boca e deixa o Espírito Santo encher, e aí o Senhor começa a trabalhar na vida de um, o Espírito Santo começa a trabalhar na vida do outro, Jesus vai libertando o outro, Jesus vai renovando o outro, o Senhor vai tirando da mente o que não presta do coração, da mente de outro, aquilo que Satanás plantou no coração, Jesus vai tirando, a palavra de Deus vai limpando. Isso que Paulo estava dizendo, não é a sabedoria humana, não é as coisas terrenas, mas são as coisas de cima que eu tenho que buscar. O meu foco é o céu, é fazer a vontade de Deus, é abrir o meu coração para Jesus habitar, e abrir a minha boca para que o Espírito Santo me capacite, e o Espírito Santo me use para a glória de Deus, não para a minha e nem para a sua glória. Muitos só pensam nas coisas da terra, e muitas vezes faz com interesse, faz alguma coisa já esperando algo em troca. Se você tem um amigo que só se aproxima de você quando está em aperto, sempre para lhe buscar alguma coisa, lhe pedir alguma coisa, você vai pensar: poxa, fulano é interesseiro, só chega perto de mim quando eu estou bem, só chega perto de mim para pedir um favor. Mas o verdadeiro amigo é quando tu está sem nada, quando tu está no aperto, ele continua do teu lado, ele não espera nada de você, ele não faz com interesse. Paulo estava dizendo: eu preciso percorrer a minha carreira, eu sei que o meu alvo é o céu, então eu me envolvendo nas coisas de Deus, eu vou conseguir andar mais, fazendo as coisas para Deus, ocupando as minhas coisas, a minha mente e o meu tempo para Deus. Eu não vou ter tempo de olhar o mundo, a vitrine do mundo, eu não vou ter tempo de viver no pecado. Tem um texto que diz o seguinte: não queres fazer a vontade da tua carne? Enchei-vos do Espírito. Não quer fazer a vontade da tua carne? Se encha de Deus, se ocupe com o tempo para as coisas de Deus, mantenha sua mente ocupada com as coisas que são de cima, não nas coisas que são terrenas, porque você vai conseguir andar mais. Você já prestou atenção que quando você vai andando sozinho, às vezes você se sente cansado, mas quando você vai andando, conversando com alguém, a mente está ocupada aqui, daqui a pouco, eu já cheguei em casa, você nem sentiu que você andou um bom pedaço, não é assim? Quando você anda conversando com alguém, você nem sente que andou muito, quando você percebe, você já está chegando no alvo, não é assim? Mas se você anda sozinho, olhando para cá e para lá, muitas vezes você começa a medir o tempo, o caminho. Rapaz, eu andei muito hoje, estou cansado. Mas se você anda ocupado, de repente com alguém lado a lado, você não sente o cansaço. Você chega em casa, quando você perceber, você já chegou. Mesma coisa é a gente na obra de Deus. Quando você perceber, Jesus já está voltando. Quando você perceber, você já andou 20, 30, 40 anos na casa do Senhor, e Jesus te guardou, Jesus te deu graça. Você continua firme na presença de Deus, mesmo com a dificuldade, você tem alguém do teu lado. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então muitos pensam somente nas coisas da terra. Aí Paulo vai, aqui eu encerro. Mas, aí Paulo fala: mas a nossa cidade está nos céus. Paulo estava dizendo: não ajunte, Jesus disse: não ajunte o vosso tesouro na terra, ajunte o vosso tesouro no céu, porque aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Mas como é que eu ajunto o tesouro no céu? É dinheiro? É ouro? É prata? Não.
é as minhas obras, aquilo que eu faço na minha caminhada, na obra de Deus, para a glória dEle. As minhas orações, a minha adoração, isso tudo vai acreditando lá em cima. Eu vou juntando tesouro lá. Jesus disse: aqui não se preocupe, que não tem ladrão para roubar, não tem ferrugem para roer, não tem traça para destruir. Se o meu alvo é o céu, se o meu tesouro eu vou guardar lá, eu guardo lá o meu tesouro, o meu coração vai estar sempre aplicado lá. Mas a nossa cidade está no céu, onde também esperamos quem? O nosso Salvador, Jesus Cristo. Está falando do arrebatamento. Que aí é uma coisa maravilhosa, que transformará este corpo abatido, esse corpo que andou doente, esse corpo que está envelhecendo. Você pode fazer o tratamento que for, você pode entrar numa câmara de oxigênio puro, você pode usar produto que tem ouro, produto que é da base não sei de que lá, de óleo de argan, e um produto não sei das quantas, e produto para cá, e botox para lá. Não adianta, a idade vai chegando, o tempo vai passando, mas a Bíblia nos dá a certeza: se nós estivermos em Cristo, nós teremos o nosso corpo transformado. Existe melhor prêmio do que esse? E Ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme um corpo glorioso. Eu estava explicando, daqui eu encerro. Eu estava conversando com os irmãos hoje à tarde. Nós teremos a festividade, eu já convido os irmãos aqui. Sábado e domingo nós vamos ter a nossa festividade lá na Urbizum. Os irmãos estão convidados. E a gente estava pintando a igreja hoje. E a gente estava conversando, escutando o hino e conversando. Ele disse: olha, nós vamos ser diferente dos anjos. A gente não vai ser igual a anjo, não. Anjo é corpo espiritual, é uma classe. Mas nós teremos um corpo físico transformado, assim como o Senhor Jesus é, nós seremos. Aí eu estava explicando a ele, por isso que Jesus disse para os seus discípulos: eu não vou tomar de novo o suco da vide, até aquele dia que eu tome convosco de novo no reino do meu Pai. Ele está dizendo, lá no céu a gente vai comer. Ele até riu: é mesmo, vai comer e vai beber. Como é que pode isso? Porque Jesus disse: eu não vou comer de novo aqui, até aquele dia que eu coma convosco de novo. Participe da Santa Ceia no reino do meu Pai. Nós teremos um corpo glorificado, assim como o Senhor é, nós seremos. As leis da física não vai se aplicar. Você não vai mais envelhecer. Você lembra que Jesus, depois que ressuscitou, ainda apareceu para os discípulos? Tomé não estava acreditando. Jesus chega para Tomé: Tomé, olha eu aqui, chega aqui perto, Tomé, toca aqui. Não era Jesus espiritual, era um Jesus com corpo. Olha aqui o buraco que ficou, a marca dos cravos nas minhas mãos, olha dos meus pés. Bota a tua mão aqui do lado, Tomé, enfia o dedo aqui, vê o buraco que ficou quando enfiaram a lança. Jesus deixou como marca do seu amor. Aí eu estava explicando para ele, e aqui Paulo estava dizendo: o prêmio é você, além de herdar os céus, você tem um corpo transformado e glorificado. Então tenha a sua mente, tenha o seu coração voltado para as coisas de Deus. Tenhamos a mente de Cristo, focamos no céu, nos envolvemos com as coisas de Deus. Pedro andou sobre as águas enquanto olhava para Jesus. Enquanto você olhar para Jesus, você não vai ver o tamanho das ondas que estão vindo por aí. Amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Então não olhe mais para trás.